queridos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, que é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero trazer para vocês aí algumas, na verdade são duas matérias importantes para a gente entender esse mundão, né? E o quanto a gente está avançando no conhecimento e como a inteligência artificial ela está cada dia mais sendo aperfeiçoada e quais os benefícios que ela trará, né? Olha só essa matéria que uma irmã nossa postou lá no Telegram. E eu quero ler ela para vocês, quero compartilhar com vocês, que é o caso do... Opa, desculpa. Da inteligência artificial consegue traduzir o idioma mais antigo do mundo, né? E aqui tá na matéria, ó. A inteligência artificial consegue traduzir cuneiformes acádios direto para o inglês com uma precisão extremamente alta. Quanto isso é importante, né? Porque tem muitos escritos cuneiformes que nunca foram traduzidos. Da Suméria, da Mesopotâmia, de grupos de pessoas, de culturas, de raças muito antigas e que revelam conhecimentos profundos e como que era a história, como que eles se comunicavam, o que eles acreditavam, como era a economia deles, como era a agricultura deles, no que eles, né, acreditavam. Então, tudo isso ainda está muito em oculto, mas eles pegam esses escritos, porque os escritos cuneiformes, né, são símbolos que significam uma palavra, uma frase, um texto inteiro, e eles sabem, né, o ser humano sabe o que cada um aqui significa. Só que para você traduzir esses materiais, esses escritos, demora muito, não é tão fácil, você precisa criar o contexto, entender, usar outros, e aí eles vão colocar todas as informações que eles já sabem no computador. E o nível e a velocidade de processamento do computador é muito maior do que a do ser humano. Então eles vão traduzir, né, muito mais rápido. Olha só, o acádio é o idioma mais antigo do mundo que se tem conhecimento. E assim como o sumério era escrito com técnicas cuneiforme, agora arqueólogos e cientistas da computação israelitas conseguiram desenvolver uma inteligência artificial capaz de traduzi-los direto para o inglês. O idioma era falado há 5.000 anos na Mesopotâmia, local onde também surgiu a civilização mais antiga. Além da região, a língua também era falada no Oriente, próximo entre os anos 3000 e 100, né, 3000 a.C. até 100 depois de Cristo. Escrito em tabuletas de argila, existem centenas de milhares de textos acádios que contam sobre história, política, sociedade, economia e ciência da antiga Mesopotâmia. Mas pouquíssimas dessas tábuas já foram traduzidas, isso porque faltam pessoas com o conhecimento necessário para realizar a tarefa e a maioria dos textos estão fragmentados. Ou seja, você está fragmentado, assim, existe um pedacinho de argila em um local, outro pedacinho de argila em outro país, aí eles têm que pegar tudo para traduzir tudo e entender o contexto inteiro. Isso não é fácil. Mas se você pegar todas as informações e lançar no computador, na inteligência artificial, ela consegue, com uma velocidade muito mais rápida, processar e trazer para você. Claro, ela não consegue com 100% de precisão, mas ela vai ajudar a acelerar o processo, e aí o que faltar para refinar e aperfeiçoar, aí entra o ser humano, que ele aperfeiçoa porque ele tem uma capacidade, né, de detalhar, de elaborar isso melhor. E aqui está, né, isso porque faltam pessoas com conhecimento necessário para realizar a tarefa, e a maioria dos textos estão fragmentados. E a inteligência artificial desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv pretende facilitar esse processo. Inteligência artificial na tradução, a IA foi inicialmente testada para transliterar o acádio cuneiforme para o latim, uma das etapas realizadas manualmente pelos arqueólogos, e demonstrou uma precisão de 97%, simplificando o processo. É uma precisão bastante alta, tá bom? Imagina só, de 100% ela conseguiu 97%, então assim, foi quase perfeito. E isso porque ainda vai aperfeiçoar muito, ainda vai melhorar muito. Então você vê quanto texto antigo vai ser traduzido
e quanto conhecimento será revelado, se é que vão revelar corretamente para nós, né? Porque pegar os escritos antigos, né, e quanta coisa do passado que nós não sabemos ou achamos que sabemos, e quando for traduzido, transliterado o passado para a humanidade, vai chocar, né? Bom, essa é a primeira, né, e a outra que eu quero trazer para você, né, tá no site dos últimos acontecimentos. E isso aqui, ó, a Polônia pede para os Estados Unidos instalarem armamento nuclear em seu território. Aqui está o Mateusz Morawiecki, tá bom? A Polônia pediu para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, instalar armas nucleares dos Estados Unidos em seu território, disse o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, no final da reunião da cúpula do Conselho Europeu nesta sexta, dia 30. Em vista do fato de que a Rússia pretende instalar armas nucleares táticas em Belarus, apelamos ainda mais para que a OTAN participe do programa de compartilhamento, ele disse. Ou seja, olha só, já que a Rússia instalou isso na Bielorrússia, está aqui pertinho da gente, fronteira, né? Então ele está pedindo, olha, eu quero que os Estados Unidos e a OTAN façam o mesmo, coloque esse tipo de armamento aqui no nosso país também para nos proteger. Porque a Polônia sabe que é a hora dela também, né? O risco, como ela está fazendo fronteira pertinho desses países, qualquer coisinha, o próximo é eles. Então, assim, nós estamos vendo, irmãos, a entrega de um nível de arma muito poderosa, né? Posicionamento delas táticas muito forte. E a Polônia está com medo, a Polônia está sendo incisiva. E olha só, o programa de compartilhamento permite que os Estados Unidos transfiram suas armas para as forças aéreas dos países da OTAN em caso de necessidade. De acordo com o político, as armas devem ser instaladas na Polônia o mais rápido possível. Deve ser, antes de tudo, uma decisão de nossos parceiros americanos, nossos parceiros da OTAN. Declaramos que desejamos uma ação rápida, acrescentou ele. Anteriormente, o presidente russo Putin disse que Moscou e Minsk haviam concordado em implantar essas armas táticas em Belarus, que faz fronteira com a Polônia sem violar os compromissos internacionais. Putin explicou que a Rússia não está entregando suas armas para Belarus, mas está fazendo o que os Estados Unidos vem fazendo há décadas. Os Estados Unidos hoje possuem 100 ogivas que são táticas perto da Rússia, em 6 bases de 5 países da OTAN. Os Estados Unidos posicionam armas nucleares na Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos e também na Turquia. Então a Rússia está fazendo o mesmo. Eles vão começar a colocar isso aí em tudo que é país aliado, vão encher o mundo disso, porque quando estourar, né, parece, sabe o que está acontecendo? Ó, vamos apontar a arma um para o outro e vamos subindo o nível da tensão, porque qualquer coisinha que acontecer, né, nós estamos preparados para a destruição, para a aniquilação total. E é isso, nós estamos à beira, tá? Realmente, por quê? Tem muitas profecias, irmãos, inclusive na Bíblia, de que o mundo ele vai passar por uma grande transformação, né? Nós vamos ter a inversão do campo magnético, mas esses homens não querem que eu e você perceba isso. Tanto que a mídia não fala, né, dos muitos meteoros e bólidos que estão caindo do céu, da seca na Europa, do avanço das águas em alguns pontos e o recuo em outros, da temperatura do planeta que não está normal. Não está normal as coisas, não estão mesmo. E quando isso se intensificar, porque vai chegar a inversão, né? Nós já tivemos aí uma mudança, uma alteração em 40 graus, se não me engano, do Polo Norte, que saiu do Canadá, ele estava no Canadá e está indo em direção à Sibéria, na Rússia. Quando isso ocorrer, irmãos, tudo no mundo vai ser alterado. Tudo. As pessoas não percebem isso. Se você for notar nas escrituras, mas por que nós somos como somos? A última vez que isso aconteceu foi no dilúvio. No dilúvio. O mundo antes do dilúvio era um. O mundo depois do dilúvio, irmãos, mudou. A terra mudou completamente. O ser humano foi alterado. As plantas, os animais foram alterados. Você entende que antes do dilúvio, os animais não eram hostis.
não eram hostis à raça humana. Você não tem isso. Quando aconteceu o dilúvio, as pessoas acham que foi só a água na Terra. Não, o domo que está lá em cima foi aberto. Os gases que estavam lá em cima desceram, se misturou. O Sol, irmãos, o Sol está totalmente alterado. A Bíblia diz que o Sol ele vai brilhar de forma diferente, né, no milênio e posteriormente, porque o nosso Sol hoje está, segundo, né, e a ciência está nos mostrando, que o Sol ele passa por ciclos solares, né, de máxima solar de 11 em 11 anos. Nós estamos agora no ciclo máximo, nós estamos no máximo solar. E os cientistas estão alertando de que nós podemos ir, inclusive, para os próximos meses e talvez os próximos 2 anos, ter uma ejeção solar muito forte que vai acabar com, assim, prejudicar fortemente a infraestrutura elétrica dos países. O sol de hoje, que brilha hoje, ele não brilha na mesma intensidade. O sol de hoje, eu acredito, ele é muito mais fraco. Nós temos muita incidência, pouca incidência do sol hoje, menor do que era no princípio. Irmãos, a inversão do campo magnético nada mais é do que uma alteração no Sol. O Sol, ele alterado, altera completamente a Terra. Tão importante que isso é. Né? Estude isso na Bíblia, estude essas escrituras, vocês vão entender. Não só isso, a Lua, né? Leia Salmos, leia os textos e compreenda o que é a Lua. O que é a Lua? O que são as constelações e o que é que está acontecendo? Essa máxima solar, no caso do Sol, o Sol também tem um campo magnético. Ela tem um campo magnético em volta dela que também impede que os seus raios, né, suas ejeções, os seus raios solares venham com a força total sobre a Terra. E isso também está fazendo o quê? Vai diminuir, vai enfraquecer, e nós vamos ver explosões solares num nível muito intenso em direção à Terra. Enquanto a Terra está tendo sua inversão do campo magnético, o seu campo magnético está, como está invertendo, ele está enfraquecendo, não vai ter defesa contra isso. Então nós vamos ver a Terra vai ser completamente alterada. Os gases que estão lá em cima vão se misturar com o que está aqui embaixo, então vai ficar mais frio ou mais calor em alguns pontos. Nós vamos ver as plantas vão ser destruídas, os animais vão se comportar de forma diferente, vão perecer, alguns vão mudar. O gelo do permafrost, irmãos, está derretendo e o que é que está escondido debaixo? Eu não sei se você sabe, mas o teu planeta, nós temos terra, uma camada de terra, e embaixo tem o permafrost, que é gelo, é água congelada, e mais embaixo terra de novo. Ou seja, quem pôs esse gelo lá? O que aconteceu? Vocês precisam compreender o que é que aconteceu no dilúvio. E outra, não foi só lá, Sodoma e Gomorra, o que aconteceu ali. Para quem, né, pela internet você consegue ver, e tem muitos estudiosos que vão lá e ver isso. E irmãos, eles precisam esconder isso. E um dos porquês, esse uso de armamento nuclear aqui é justamente porque eles querem criar uma barreira nos céus para refletir a luz solar. Porque a radiação ela vai refletir. Eles querem acionar, uma das coisas que vai ser acionada no mundo é os vulcões. A fumaça do vulcão, a fuligem que sai do vulcão, ela é refletora, ela não se dissipa. Então ela reflete a luz solar, ou seja, a luz, né, os raios solares não virão mais para a Terra. Por conta de que também o Sol está enfraquecendo de ser no máximo, eles acham que vão proteger a Terra, só que vão congelar ela. Agora você entende quando Yeshua diz: olhem para que a vossa fuga não seja no inverno? Há textos de Zacarias dizendo que naquele dia será o dia gelado, vai ter frio sobre a terra. E as coisas vai escurecer, a terra vai escurecer, o sol não brilhará. Como que o sol não vai brilhar se ele está ficando mais intenso? Né? Então, assim, irmãos, esta guerra, eles precisam disso para te distrair. Esse mundo é um teatro para distrair você do que realmente importa.
E nós não podemos cair na narrativa disso aí. Porque eles só querem que eu e você não olhem para cima, como o filme, né, do filme que o Leonardo DiCaprio fez, né? Não olhe para cima. É isso que eles querem. Não olhe para cima, não olhe para os sinais. E uma terceira batalha mundial vai ser o que vai cegar as massas. E nós precisamos estar atentos, porque os sinais, eles precedem a vinda do Senhor, e nós precisamos manter o nosso óleo cheio, nossas lamparinas acesas, prontos, preparados, de pé diante do Filho da raça humana. Não percam de forma alguma a direção, né, o alvo, tá bom? Porque o nosso mundo está indo para uma grande alteração, uma grande mudança. Eu quero trazer uma outra revelação para vocês, irmãos. Né, lembra que Jesus ele deu uma revelação. Quando ele falou para os discípulos, né, para os líderes da época, olha, eu vou perecer, né, ele falou que ele ia morrer. Ele fala, olha, eu destruo este templo e o reconstruo em 3 dias. E as pessoas estavam pensando, ele está falando qual templo? O templo de pedra aqui demorou 46 anos para construir, como é que ele vai fazer em 3 dias? Quando o Senhor voltar no milênio, ele vai reconstruir o templo também em Jerusalém. Mas nós entendemos que ele estava falando, a própria Bíblia, ela se explica que ele estava falando do corpo dele, que ele iria perecer, mas no 3º dia ele ressuscitaria. O templo era o corpo. Mas aí nós vamos para um nível mais profundo da revelação. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está escrito, o profeta, não é? Ele fala o seguinte, e Deus diz que ele fará a ferida, né? Ele ferirá em 2 dias a terra, mas ele ligará a ferida do seu povo e ao 3º dia nos curará completamente. Ele restaurará nós no 3º dia. Então, Yeshua nasceu, segundo aí os estudiosos, ele vai nascer oficialmente na época de Tabernáculos, mas foi no ano de entre 7 e 4 antes da Era Comum, antes de Cristo. Não foi exatamente no ano 0 como eles marcam, mas foi 3 a 4 anos, de 4, 5 a 7 anos assim antes, talvez. Então, se nós calcularmos que de lá até para dar 2 dias, né, que são 2000 anos, então digamos que assim, nós estamos aí, vai chegar a data exata do nascimento do Messias, 2 dias dará em quando? Em 2027? 2027 a 2030, por aí. Entende? E é a data que eles estão dando para nós. Porque no 3º dia nós entramos então no 7º milênio, que no caso é o Shabat Gadol, que está em aos Hebreus capítulo 4, que Deus vai dar o grande Shabat, que é o 7º milênio. O Shabat milenar, que é o reino do Messias. E estes homens querem impedir isso. Eles acreditam que eles vão fazer uma batalha e eles vão impedir, eles não vão entregar essa terra, que é uma herança que eles querem para si. Entendam isso, nós estamos muito perto. Ah, peraí, quer dizer então que em 2030 o Senhor volta? Não. Estou dizendo que aí nós vamos entrar no 3º dia, que o Senhor diz que nos curará e restaurará a gente completamente. Mas lembre-se, qual dia desse milênio vai ser? A gente não sabe. Está tudo nas mãos do Senhor. Deus o sabe. Mas nós precisamos estar prontos. Está muito, muito perto. Eu deixo para vocês essas matérias e essas meditações. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos. Abraço.